Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, invocar teu nome aqui, trevas e mortes faz sumir, e a pessoa do Senhor a nós se dá. Ó Senhor, nessa noite precisamos da tua presença, Senhor. Senhor, fala conosco por meio da nossa amada irmã Consuelo. Ó Senhor, faz da boca da nossa amada irmã, ó Senhor Jesus, a tua boca, que tu possas falar, Senhor, tudo o que a gente precisa ouvir e que nós possamos ter, ó Senhor Jesus, o entendimento, a sabedoria para transformá-las em vida para nós. Que possamos praticar, Senhor, tais palavras. Ó Senhor, por isso nos dá todo entendimento, tira todas as barreiras, Senhor, que nos impede, todas as coisas que são contrárias à tua palavra sejam repreendidas pelo poder do Espírito Santo. E que possamos, que Consuelo possa ser um canal livre para ti, por ti. Ó Senhor Jesus, desde já te agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, por mais uma oportunidade de termos essa comunhão entre irmãs. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém, amadas. Jesus é o Senhor. Deus nos abençoe. O meu tema, né, como todas sabem, né, vamos falar sobre João 16. Consuelo? Oi, tá me ouvindo? Comece de novo que a gente não estava ouvindo. Não estava ouvindo, não? Não. Vamos ler Ruth, capítulo 1, versículo 16. Parte B. O tema. Fale sobre o tema. O tema é sobre Ruth. Ruth e Orfa. Um contraste. Qual versículo, por favor? Versículo 16. Capítulo 1, versículo 16. Disse, porém, Ruth: não me intentes para que te deixe e me obrigues a não seguir-te. Amém. Senhor Jesus, irmãos. Esse tema é um tema assim que sempre me encantou muito, a história de Ruth, a história de Noemi com as suas duas noras, Ruth, né, e Orfa. Porque começou realmente ali, né, com Elimeleque, que era marido de Noemi, e que vivia ali, né, em Belém. E eles ali, né, eles praticaram algo ali que irou ao Senhor, né? E ali o que foi que aconteceu? Houve uma fome muito grande ali em Belém. E o que aconteceu? Elimeleque não suportou os sofrimentos, né, as perseguições, a tribulação toda, e fugiu, né, para outra terra, né? Senhor Jesus. E ele foi para uma terra, irmãs, uma terra pagã, totalmente contrária a Deus. Totalmente, né? Então, eu até anotei assim, né, o perigo de realmente a gente estar em um lugar onde Deus não está, onde Deus não aprova. Então, Elimeleque, ele partiu para esse lugar. E o lugar totalmente fora, né? Fora do padrão do Senhor. Aí eu botei aqui a partida de Elimeleque para uma terra supostamente farta,
fez com que ele perdesse a bênção de Deus. Mas não só ele, mas toda a família. Senhor Jesus, né? Então, ele ali, chegando naquela terra ali, né? Os seus filhos, cada um casou com as moabitas. O povo de Moab era um povo pagão. E esse povo, a origem desse povo é a origem de Ló, né? Do incesto de Ló com a sua filha mais velha. Então, algo totalmente fora, né? Do contexto bíblico, totalmente fora do plano de Deus. Então, ele foi para essa terra, seus filhos ali casaram, cada um com uma moabita, e então, logo, né, não demorou muito tempo, e Elimeleque morreu, e depois também os seus filhos morreram. Então, ficando só, ele largou, então, desamparada a sua mulher, né, e com ela suas duas noras. Senhor Jesus. Então, o Senhor ali, elas se viram ali, né, numa situação muito difícil, no meio de um povo totalmente corrompido. Noemi, ela tinha um coração para Deus, ela seguiu o seu marido, porém ela sempre teve um coração para Deus. E isso aguardou, a sua posição aguardou, né? Hoje, trazendo para a nossa realidade, nós vemos o quanto, né, a palavra do Senhor fala que a mulher sábia edifica a casa, né? E o marido, ele realmente, né, é ganho ali pelos seus atos, pelas suas atitudes. Então, ela permaneceu no Senhor, ela guardava os mandamentos do Senhor. Isso aguardou. E logo então dela se tornar viúva, ela propôs ali às suas noras que voltasse para a sua terra natal, né, Senhor Jesus. E a Orfa, ela hesitou um pouquinho, mas logo cedeu e voltou para a sua terra. E com isso, irmãs, que ela voltou, que Orfa voltou, ela teve o seu nome fora das páginas bíblicas. Então, ela saiu da bênção. Isso é muito triste. Já a Ruth, ela permaneceu com a sua nora, ela permaneceu com a sua sogra. Ela não a abandonou, como a gente viu no versículo que a gente acabou de ler, né? Ela não abandonou. E isso fez com que a sua posição de maldição fosse mudada. Porque o povo moabita, eles eram um povo amaldiçoado. Nós vemos aqui em Deuteronômio 23, 3. Aqui diz assim, ó. Olha ao ponto da maldição que eles realmente eram os moabitas. Nenhuma amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor, eternamente. Senhor Jesus, misericórdia, né? A misericórdia do Senhor. Mas Ruth, com a sua posição, ela tomou uma posição pelo Senhor. Então, ela resolveu seguir a sua sogra e abandonar todos os seus deuses, os seus ídolos, a sua tradição. E preferiu estar ali, ó, junto com ela. Então, ela fez uma escolha, ela escolheu o Senhor. Isso foi muito, muito precioso. E ao ela escolher, então, elas voltaram, né, para Belém. Porque até então a fome já tinha passado e ela retornou. Ela retornou com a sua sogra. Mas é muito precioso quando a gente toma a posição de ser um com as coisas do Senhor e, né, seguir aqueles que têm uma visão.
Isso é muito importante, seguir aqueles que estão junto com o Senhor, porque muitas vezes nós nos sentimos fracos, né? Sentimos alguma deficiência em alguma coisa, às vezes não conseguimos fazer algumas coisas assim, ou não sabemos orar, ou não sabemos ler a Bíblia direito, né? Enfim, coisas edificantes, muitas vezes não sabemos muito, mas o simples fato de seguir de perto aqueles que têm a visão, nós somos santificados, nós temos a nossa posição mudada. E foi o que aconteceu com Ruth, né? A gente vê que esse Elimeleque, quando ele tomou a posição de ir para lá, para Moabe, ele queria uma vida boa, né? Ele queria, né, uma condição melhor para a sua família. Porém, ele fez as coisas fora da presença do Senhor, né? E isso lhe custou um preço muito alto. Senhor Jesus. E a Ruth, ela é uma das 5 mulheres que recebeu a graça de fazer parte da genealogia de Jesus Cristo. Então, olha que nível, né? Senhor Jesus, que nível realmente chegou essa mulher que se decidiu pelo Senhor. Ela realmente foi uma bem-aventurada por ter escolhido o Senhor. Travou. Elas têm que tomar a direção em suas casas. Elas têm que tomar, né? Elas às vezes é mãe e pai. Então, às vezes elas têm que tomar essa posição. As irmãs estão me ouvindo? Então, às vezes tem que tomar essa posição, né? De mãe e de pai, as mulheres, né? Senhor Jesus. Muitas vezes acontece isso. Porém, as irmãs estão ouvindo? Falou que travou. Foi, travou, mas já voltou. Aqui Já voltou? É. Então, mas essa posição de Elimeleque é muito perigosa, né? Muitas vezes, muitas mulheres, né, como eu falei, muitas mulheres têm que ser, né, o pai, a mãe dentro de casa, e ainda trabalha, ainda tem que prover as coisas dentro de casa. Muitas vezes as mulheres tomam essa posição. Mas é uma coisa que tem que ter muito cuidado, porque tudo é abençoado desde quando nós dependemos do Senhor e não saímos debaixo da bênção do Senhor, debaixo da graça do Senhor, debaixo das ordenanças do Senhor, né? Da lei do Senhor. E a lei do Senhor, ela é perfeita. O encabeçamento do Senhor, ele é perfeito. E nós temos que obedecer, porque Deus é aquele que provê todas as coisas. Em Filipenses, capítulo 4, em Filipenses 4, 19. Filipenses 4, 19. Diz assim, eu acho aqui para ler para você. Viu? Aqui, 4:19. Olha o que diz aqui. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então, a gente vê aqui que realmente, né, quem nos supre é o Senhor. Não adianta ir buscar, né, uma vida melhor, uma situação melhor,
e sair fora do padrão do Senhor, do governo do Senhor. Não adianta, porque a gente só vai trazer maldição para nós, problemas, dor de cabeça, e muitas coisas podem acontecer, como foi o caso de Elimeleque com a sua família. Então, e em Mateus 23:3, depois as irmãs abrem aqui, em Mateus 6, Mateus 6:26. Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Então, esse é o nosso Deus que nos considera que nós valemos muito, né? Senhor Jesus. E Ruth, ela recebeu muitas bênçãos por se posicionar para o Senhor, né? Primeiro, ela tinha uma humanidade muito elevada, então isso fez com que ela decidisse ficar, né, com a sua sogra. Isso a tornou uma pessoa abençoada. E também, né, essa questão da genealogia, né? Ela foi a bisavó do rei Davi, né? Então a gente vê que Boaz foi o seu resgatador. Quando eles voltaram, havia uma lei, né, do resgate. E a bênção dela foi tão grande que ela não procurou outro marido. Ela viúva, né? Não procurou outro marido, provavelmente jovem, tudo, mas ela procurou alguém que desse continuidade à família. Então, ela não procurou algo para o seu próprio benefício. Ela pensou antes, ela pensou em muitas coisas e eu acredito assim que o menos que ela pensou foi nela mesma. Porque lá em Boaz, ele fala, né, quando eles voltam, que Boaz era parente do marido de Noemi. Então, ele tinha uma lei que dava-lhe o direito, né, de resgatar a mulher do parente mais próximo, que no caso era Ruth. Então, ele optou por resgatar. Ele poderia não resgatar Ruth, porque ela era moabita. E Boaz era um homem que agradava a Deus. Ele servia ao povo de Deus. Ele cuidava do povo de Deus. Então, ele viu falar de que Ruth era uma boa pessoa, uma pessoa generosa, que foi com sua sogra. Então, ele se agradou disso e ele, então, né, se tornou o resgatador de Ruth. Mas isso é tão precioso, né? Porque Ruth, ela tipifica, né, nós, né, a igreja, e Boaz, um tipo de Cristo. Então, assim como Boaz resgatou Ruth, assim o Senhor fez conosco, né? Assim o Senhor também nos resgatou. O Senhor nos tirou do vale, né, da sombra da morte, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso é muito precioso, mas tudo porque fomos achadas, né, realmente ali na posição, em um lugar a qual o Senhor pôde nos chamar. O Senhor pôde nos, né, nos resgatar para Ele. Diferente, né? Se ela continuasse lá, né, em Moabe, se continuasse lá, será que ela seria resgatada? Será que haveria todas essas coisas? Lógico que não, porque eles estariam em um lugar onde Deus não aprovava, onde Deus não estava. Então, hoje, né, cada um de nós precisamos ver esse lugar realmente, né? Hoje, trazendo para o nosso espiritual, hoje, quando nós estamos no Espírito, o Senhor sempre nos acha. Né? A palavra tem nos mostrado dia por dia que o Senhor precisa voltar e nos achar fazendo assim como, né? Ali Ruth ela foi achada catando, né, espigas, rebuscando espigas de milho. Então foi assim que Boaz a achou. Então cada um de nós hoje esse rebuscar espiga eu pude ver assim como nós irmos à palavra, nós nos alimentarmos da palavra, nós orarmos, nós estamos em comunhão,
né? Nós estamos assim participando dessa reunião, das outras reuniões, tudo que for convocado pelo Espírito, nós estamos lá fazendo, né? Então, vamos ser o quê? Achadas por Cristo, né? Nós vamos ser achadas. E foi o que aconteceu com Ruth. Ela foi achada, teve um bom, excelente casamento e gerou Obed, né? Gerou Obed, Obed gerou a Davi, né? Senhor Jesus. Então, isso foi muito precioso, né? Deixa eu ver, foi Obed foi pai de Jessé, e Jessé, pai de Davi, né? Senhor Jesus. Então, muito precioso. Você vê que ela, numa posição mas de maldição, né? Ela se tornou abençoada, ricamente abençoada, muito abençoada mesmo. Então, hoje, essa bênção está para cada um de nós, não importa a situação qual nós estávamos antes. A bênção da realeza, ela cabe para cada um de nós. Todos nós temos direitos. A bênção da realeza. Não importa da onde a gente veio. O importante é onde nós estamos, né? Então, isso é muito precioso, muito rico. Senhor Jesus, só o Senhor Jesus. A gente vê também a questão dessa comparação de Boaz com Cristo, né? Quando nós estávamos também, outra comparação, no velho homem e no novo homem, né? Senhor Jesus. Então, no velho homem, lá em Boaz, com os moabitas, né? Com as irmãs. Romanos 8. Mas vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia quanto eu fiz o rabisco aqui, um bocado de coisa, mas não adianta, não. Não adianta, não consigo seguir. Romanos capítulo 8. Deixa eu ver aqui se eu marquei Romanos 8. Vou ler com vocês. Se alguém achar aí, pode ler, viu? Romanos 8 quanto? 33. Até o 35. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. É até aí, né, irmã? Somente até o 35 só. Então, irmãs, a gente vê aí nesse versículo que tudo aquilo que Boaz fez foi inútil, porque a gente precisa aprender a depender totalmente do Senhor, né? Como li antes lá em Mateus e em Deuteronômio também, acho que foi Deuteronômio que eu li. Então, o Senhor é aquele que nos supre. Então, como eu estava falando, muitas vezes as mulheres têm que tomar sua, né, uma certa posição dentro de casa, mas nós, irmãs, nós temos que ter cuidado. Nós podemos realmente fazer aquilo que o Senhor, que está, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Não adianta. Eu amo esse versículo. Tudo coopera. Não importa o que seja. Tudo coopera para o bem dos que amam o Senhor. O que nós precisamos é realmente estar sempre
colado com o Senhor, amalgamado com o Senhor, e nós não podemos, de hipótese nenhuma, fazer nada, nada, absolutamente nada, fora, né, da oração e da comunhão com a igreja. Tomar nenhum tipo de decisão. A Ruth, né, Noemi, ali, ela ensinou a Ruth o que ela deveria fazer, e ela ouviu, né? Ela ouviu ali, ela deu ouvido. Então, quando nós ouvimos, né, aqueles anciãos que estão à nossa frente, quando nós temos essa simplicidade, essa humildade de ouvir um conselho, né, a gente vai. Então, a gente só ganha. Ela ouviu ali o conselho da sua sogra, fez tudo direitinho, e isso, né, a recompensa foi as bênçãos, um novo casamento, filhos, ela gerou filhos, então a sua geração não foi esquecida, ela teve seu nome ali. Então, Senhor Jesus, que isso realmente sirva de alerta para nós, né? Que nós estamos no caminho certo. Deus tem feito muitas coisas por meio de nós, né? Deus tem nos abençoado ricamente. Eu sou feliz por estar na igreja, por fazer parte desse ministério de mulheres, das amigas irmãs, né? Senhor Jesus. E o Senhor, né, nós precisamos dar lugar para que o Senhor ele possa nos aperfeiçoar cada vez mais. A gente tem que correr atrás. Tem o Ministério de Mulheres, né, que a gente tenta ter um curso, Ministério de Mulheres. Eu preciso de mais, eu perdi uma oportunidade que teve agora, né, de tomar esse curso no Ministério de Mulheres. E então teve uma promoção agora, eu perdi essa oportunidade, mas é muito bom a gente se aperfeiçoar para termos comunhão com as irmãs, né? Para ensinar as nossas irmãs, para ajudar as nossas amigas, para ter uma palavra sempre de conforto, de encorajamento, para tirar realmente as pessoas do vale da sombra da morte, né? E para mudar, né? Mudar a posição das pessoas de maldição para a bênção, né? Tirar o jugo de maldição das pessoas. Senhor Jesus. Então, irmãs, eu realmente sinto assim, eu não consegui passar assim, tudo que eu ganhei realmente para as irmãs, né? Mas eu creio que com o compartilhar das irmãs vai completar. Viu? Então, minhas amadas, isso é que eu tenho para amadas, né? Ruth, Esther, Ruth, né? Essa história de Ruth, que é o modelo de Cristo, a situação de órfã, que perdeu, né? Perdeu o seu nome, né? Eu botei aqui, ó, órfã, aceita, e por isso, não aceita, né? E por isso ela deixa as páginas da Bíblia. Isso é muito triste, né? Porque hoje nós sabemos que tem um livro ao qual está escrito todos os nossos atos, né? Os nossos atos são escritos. Então, nós estamos escrevendo um livro. Nós não podemos deixar as páginas desse livro em branco. Precisamos continuar a escrever, né, até o Senhor voltar e nos achar fazendo assim. E sermos aquelas, né, que realmente o nosso resgatador já nos resgatou. Cristo, nosso resgatador. Assim como Ruth foi resgatada por Boaz, nós fomos resgatadas por Cristo e estamos aqui para servi-lo. Somos sim, amém. Então, amém, minhas amadas. Completem aí. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. A primeira que aparece aqui para mim é Tatiana. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Essa palavra foi maravilhosa, porque sobre a história de Ruth, né? Porque a gente vê que Ruth, ela, pelo fato dela ter tomado a posição, né? Pelo Senhor, ela escolheu, né? Fazer a vontade de Deus, tomou a posição pelo Senhor. Então, isso ocorreu o quê na vida dela? Que ela teve bênçãos em cima de bênçãos, né? Então, ela foi muito abençoada. Então, eu vejo que
a nossa escolha hoje é muito importante, porque assim como ela escolheu, né, a posição pelo Senhor, e ela conseguiu, né, obter essas bênçãos, se fosse uma escolha também errada, né, contrária à vontade do Senhor, também ia ser algo ruim, né? Ia ser muitas coisas negativas que ela poderia passar. Aí, eu anotei só uns pontinhos aqui, né? O Consuelo compartilhou. Deixa eu ver. Aqui, que Ruth, ela foi bem-aventurada, né? Por ela ter escolhido, né, a posição pelo Senhor. Está sempre nas ordenanças de Deus, que é algo muito importante. A gente está sempre sendo obediente, né, ao Senhor, às ordenanças do Senhor. Ser encabeçadas por Deus, né? Precisamos ser encabeçadas por Deus. E precisamos também estar no lugar onde o Senhor está. Então, a escolha dela, a posição que ela tomou, fez ela estar, né? Fez com que ela pudesse estar no lugar onde o Senhor está. E também aqui, né? Não importa, o conselho falou, não importa de onde a gente veio, não importa. O que importa é onde nós estamos, é a nossa posição, né? Então, até as pessoas ao nosso redor, elas vão ser abençoadas por causa da nossa posição, né? Nossos filhos, nossos familiares, nosso esposo, por causa da nossa posição, outros também, por causa da nossa posição, imagine, outros, a bênção chegam para outras pessoas. Amém, Jesus é o Senhor. Amém. Irmã Conceição. Amém, amadas. Eu vou ler. Eu sou apaixonada por esse versículo aqui, quando ela fala com toda firmeza para a sogra dela, é uma coisa que ela tinha decidido no espírito dela, né? Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então, ela se colocou numa posição de que não ia adiantar a sogra dela arranjar qualquer argumento, que ela não ia desistir. Ela estava decidida. Então, ela era uma mulher que estava fora da bênção de Deus, por ser quem ela era, moabita. Mas, quando ela se posicionou para ficar do lado da sogra, para tudo que a sogra fosse fazer, ela ia seguir. E para ficar do lado de Deus, ao invés de seguir deuses, então, ela fez a escolha certa. Então, aí ela já recebeu bênção sem medida, né? Porque para esse lugar onde o Elimeleque tinha escolhido, ele não soube esperar em Deus, não confiou na providência divina e fez coisa por si só. Quer dizer, foi para o lugar e ainda colocou a família em perigo. A irmã falou no início, o perigo de estar onde Deus não aprova. Quer dizer, foi para onde ele foi, no meio de um povo corrompido. Então, aqui outra coisa que me chamou a atenção foi o viver da Noemi. Durante o tempo que passaram juntas, ela ensinou muita coisa boa para Ruth, né? Para ela aprender a amar o único e verdadeiro Deus. Então, a Noemi passou algo maravilhoso e ela só teve a lucrar com isso, porque ela decidiu ficar ao lado de Deus. Amém.
Amém, Senhor Jesus. Ritinha. Amém, minha amada. Que palavra, viu? Uma palavra muito forte, né? Eu acho que não tem quem não conheça, mesmo que não viva a vida da igreja, né? Não tem quem não conheça a história de Ruth, né? É um exemplo de posicionamento, né? É posição. É uma realidade, é a nossa realidade, né? Nós fomos enxertados, é a mesma coisa, né? Ela ali, eu achei maravilhosa cada passagem que Consuelo citou, mas o que eu achei mais interessante de tudo isso, né? Como ela falou aqui, ela falou, a gente quase que esquece de falar de Orfa, né? A gente se apaixona tanto pelo posicionamento de Ruth que a gente esquece do outro lado, né? Então, assim, é importante que essa palavra, quando ela colocou aqui, Ruth e Orfa, um contraste, né? O tema. Então, imediatamente a gente vê cada posicionamento na nossa vida que a gente toma, pode ir para um lado ou pode ser para o outro, né? E os dois lados têm que ser vistos e estudados para que a gente, quando tomar uma posição, a gente saiba que tem um resultado para aquilo, né? O posicionamento que a gente toma. Então, o primeiro posicionamento errado foi de Meleque, né? Elimelec. O posicionamento de um marido ou de uma mulher errado pode levar toda uma família, né? Porque, na verdade, irmãos, a gente for avaliar essa história, né? O marido, que é o cabeça, né, da casa, que teria que ser o cabeça da casa, ele levou toda uma família a entrar em um profundo buraco. Agora, olhe o posicionamento de Noemi, né? O posicionamento de Noemi, ele serviu como exemplo para as duas noras, né? Quando eu oro, irmãs, por Deus, eu oro para que eu possa ser um exemplo como sogra para minhas noras. Eu sempre peço isso. A vida inteira, quando eu tive meus filhos homens, principalmente, né, porque eu tenho mais filhos homens, eu sempre pedi a Deus assim, Senhor, que apareça na vida de meus filhos mulheres que possam ver em mim como assim aquela Ruth teve essa visão da sua sogra, né? Que seja um exemplo de obras de Deus, né? Que seja a expressão de Deus, que eu possa ser a expressão de Deus. Então, Noemi ali foi uma expressão de Deus para elas duas, né? E agora, a diferença entre uma e outra é essa parte que o Consuelo falou, que é a parte humana, a personalidade, os traços que cada uma delas já tinham em si, né? Ruth, ela já tinha essa humanidade já sensível, né? E Orfa não. Ela estava extremamente presa ainda à cultura, às coisas que ela tinha largado lá atrás. Nem todo mundo, irmãos, foi realmente separado de Deus, né? Tem pessoas que têm um coração realmente já preparado, os traços da personalidade são feitos para ter uma sensibilidade maior para ver as coisas de Deus. E aí o que aconteceu? Elas duas tiveram a mesma oportunidade de conhecer o Senhor através de Noemi, mas cada uma delas teve um posicionamento diferente, né? Uma conseguiu absorver tudo o que Noemi passava e a outra não conseguiu absorver por causa da dureza do seu coração. Então, Orfã tomou a posicionamento de frieza em relação aos sentimentos e Ruth não. Ela percebeu que ali tinha uma bênção, tinha alguma coisa por trás daquelas obras, daquela mulher que tinha sofrido tanto, perdeu seu marido, perdeu seus filhos, mas mesmo assim estava num posicionamento correto. Então, ela viu que ali, com certeza, gente, ela viu que ali existia algo superior, né? Que fizesse ela conseguir passar por todas aquelas dificuldades. E eu creio que o posicionamento de Ruth foi um resultado de tudo que foi plantado nela, né? Assim como a gente está na vida da igreja, e nós foi plantado muitas coisas maravilhosas, mas é como se foi falado
é um segmento, né? Cada palavra que a gente ouve aqui na reunião de irmãs é um segmento. Na outra palavra, a gente viu que a gente guarda no coração, né? Aquela caixa do coração, o que é que a gente guarda dentro. E Ruth guardou as coisas maravilhosas que tinha aprendido com Noemi e tomou o posicionamento correto. Então, eu acho maravilhoso essa frase que Sueli falou, que o perigo de onde Deus não está, que com certeza foi o posicionamento de Ruth e não foi o de Orfa, né? E que levou Orfa a um fim, com certeza, apagado totalmente das páginas onde nós queremos estar, e o posicionamento, né, de Ruth, que foi realmente a descendência do Senhor. Gente, o posicionamento nos faz ganhar todas as bênçãos, né? Isso é uma prova, né? O Senhor veio nessa noite nos falar que nós temos uma garantia disso. A gente tem uma garantia de acordo com o nosso posicionamento. Então, a posição de ser uma com as coisas do Senhor tira a gente da desonra e passa a sermos vasos de honras na mão do Senhor. Então, para mudar nossa história, precisamos estar encabeçados e no fluir do Senhor, né? Essa frase é maravilhosa. Não importa de onde a gente saiu, o que importa é nosso posicionamento aonde estamos. O Senhor precisa nos encontrar com essa posição de estarmos querendo seguir o fluir do Espírito de Deus. Jesus é o Senhor. Amém. A irmã agora é Karine, mas eu vou pedir para as irmãs tomarem cuidado com o tempo, porque a gente precisa terminar a comunhão antes das 9. Hoje tem bastante irmãs, graças a Deus, senão não vai dar para todas compartilhar, para antes de 9 a gente encerrar, porque 9 horas temos a live de Pedro Dong, viu? Aí agora é Karine. Amém, irmãs. Estão me ouvindo? Jesus é o Senhor. Ruth fez a escolha certa. Ela escolheu o lado da bênção do Senhor, né? Senhor Jesus. Ela tomou uma posição pelo Senhor e fez uma escolha. Ela escolheu o Senhor e deixou os ídolos. Aí eu me lembrei quando os irmãos compartilharam ali de Tessalonicenses, né? Os Tessalonicenses, eles deixaram tudo ali, né? Eles ganharam a visão do Senhor, deixou os ídolos e se voltou o coração para o Senhor. E como Ritinha compartilhou, né? Muito rico compartilhar dela. Como ela foi ganha por Noemi. Aí Consuelo botou aqui, falou assim, né? É muito precioso tomar uma posição pelo Senhor e seguir os que têm a visão pelo Senhor. Seguir de perto, porque aí a nossa visão é mudada. Então, com certeza, Ruth estava seguindo de perto ali a sua sogra e a visão dela mudou, né? A irmã falou que ela tinha uma humanidade elevada. Então, o Senhor tocou a sensibilidade dela, que ela conseguiu ver o que a Orfa não viu, né? Senhor Jesus. E graças ao Senhor por Noemi, né? Apesar do seu esposo ter seguido esse caminho, ido para um lugar que não foi aprovado pelo Senhor, né? Como a irmã falou, né? Que ele tomou a posição para Moab, ele queria uma posição melhor, melhorar a sua vida, e por isso pagou um preço alto, né? Que foi realmente perder muitas pessoas da sua família. Mas a sua esposa não mudou a visão dela. E isso fez com que mudasse a posição de Ruth. Então, o quanto realmente as nossas escolhas pode atingir tanto positivamente como negativamente aqueles que estão à nossas voltas. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Verdade, Senhor Jesus. Edilene. Amém. Muito bom, né? Aqui ela botou o perigo onde a gente está e onde o Senhor não aprova. Muito sério.
Então, nós temos que estar num lugar onde o Senhor aprova, porque onde a bênção está, né? E, né, Noemi tomou uma posição de seguir sua sogra. Ela escolheu o Senhor e seguir aqueles que têm uma visão. Noemi, essa Ruth, ela viu o testemunho da sua sogra, ela viu o viver dela. Então, ela seguiu o viver da sogra. Então, ela ia seguindo os passos da sogra. E aí o Senhor achou graça nela, né? Senhor Jesus, para que ela veio ter uma vida diferente do que ela vivia, porque ela era maldita e passou a ser bendita pelas coisas que ela fazia e ela presenciava da sogra. Então, ela foi tendo cada dia conhecimento do que a sogra vivia, né? E assim somos nós temos que ter uma visão de onde a gente saiu e onde nós estamos. Porque nós fomos tirados do lamaçal e hoje nós estamos vivendo uma vida, né? Que o Senhor, que a gente seguir o Senhor, né? Então, não importa de onde a gente vem, o importante é que a gente está seguindo uma visão e seguindo o Senhor de perto. Assim foi Ruth, né? Então, como a gente tem que escolher, e a gente escolheu seguir o Senhor. Então, as nossas escolhas dependem muito da gente. E, dependendo da nossa escolha, vem trazer muitas consequências ou não. Então, temos que saber escolher e saber seguir aquele que tem uma visão, aquele que o Senhor está chamando, né? O Senhor está nos chamando. E foi assim com Ruth. O Senhor achou graça e caminho em Ruth. Então, amém, irmã. É muito bom. Só que nem tudo eu sei explicar, mas foi muito boa a palavra, viu, Cônsul? Muito boa mesmo. E aí é um testemunho para nós, né? Que o Senhor tem nos chamado e nós estamos seguindo uma visão que o Senhor determinou para nós. Nós fizemos a escolha certa, de seguir o Senhor. E aqueles que não seguem o Senhor, realmente o destino dele é trágico. Só vem consequência. Aleluia. Amém. Amém. Amém, Edilene. Anadil. Amém, amadas. Jesus é o Senhor. Realmente, a palavra é muito rica. A gente vê que a Ruth, ela se posicionou pelas coisas do Senhor, né? Então, não importa, como o conselheiro falou, que não importa de onde saímos, mas de onde nós estamos, né? E Ruth, na verdade, ela se encontrou numa posição adequada, porque ela foi em busca realmente da presença do Senhor, ela foi em busca da palavra, né? Ela foi em busca, ela não olhou realmente a situação dela, mas sim se posicionou, e ali ela foi abençoada e foi resgatada da sua situação, né? De toda a situação de Ruth, ela foi ali resgatada por causa da escolha dela. E hoje o Senhor, ele continua, né, resgatando cada um de nós, das nossas situações. Mas nós temos que ter uma escolha, temos que nos posicionar pela busca do Senhor, pela busca da palavra. Então, dessa maneira, nós podemos, na verdade, ser salvos de todas as situações. Podemos alcançar essa bênção, né? essa graça, e alcançar todas as pessoas. Então, o Senhor hoje ele veio falar para nós a necessidade de nós estarmos numa posição adequada para poder receber o Senhor, receber sua palavra e realmente ter a busca da palavra para poder superar todas as coisas e ter uma realidade, né, um encontro com o Senhor, assim como Ruth que ocorreu com ela. Que o Senhor venha a cada dia falar para nós a sua necessidade e possamos prosseguir no Senhor. Jesus é o Senhor, amado. Amém, Senhor Jesus. Tânia. Amém. Senhor Jesus. O senhor falou, né? Apesar do posicionamento errado de Elimelec, a posição de Noemi aguardou.
Aí eu parei assim, né? Ela viúva, naquela época, viúva, sem filhos, que os filhos também morreram, e com duas noras. Ó Senhor Jesus. Então, assim, a única posição, a única. Eu escrevi aqui, viu, gente, porque eu sei que eu fico nervosa. E com duas noras naquela época. Então, ela só pensou em dissuadir suas noras a desistir dela. E foi nesse momento que nós pudemos perceber a realidade desse tema, o contraste, né? Porque Orfa, ela realmente ela desistiu, ela foi embora. E Ruth, ela se posicionou. Essa posição de Ruth representa a sua total conversão, né? Ela não só se comprometeu com Noemi, mas ela se comprometeu com Deus de Noemi, com Deus de Israel. E essa posição de Ruth garantiu, né? Garantiu para ela o seu nome, né? Como a irmã colocou ali, o seu nome está ali hoje nas páginas da Bíblia, né? Na genealogia de Jesus Cristo. Senhor Jesus. Irmãs, isso nos mostra o peso da nossa posição, né? Realmente nós devemos orar muito ao Senhor antes de tomar qualquer posição na nossa vida. Porque a nossa posição realmente reflete lá na frente, reflete na nossa família, aqueles que estão ao nosso lado, caminhando com a gente, e naqueles que dependem de nós. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Irmã Mara. Amém. Boa noite, minhas queridas. Uma coisa que eu vejo é que para Ruth seguir Noemi, é porque Noemi era um modelo, era alguém confiável. Ela devia ter peso nas palavras, nas atitudes, para que a sua nora confiasse nela, para que a sua nora decidisse seguir a Noemi. Uma outra coisa que eu ganhei também é que é o perigo da onde nós estamos. Porque quando nós estamos num lugar que não é adequado, nós conseguimos influenciar outras pessoas negativamente. Por exemplo, se nós estamos num local, na reunião, nós conseguimos dar um exemplo positivo tanto para a nossa família quanto para os irmãos. E se estamos num lugar onde Deus não está, aí complica para a nossa vida. As pessoas que estão perto estão vendo o que estamos fazendo. Então, temos que ter cuidado do lugar que nós estamos. E muitas vezes esses lugares podem trazer maldição para nós mesmos, né? E porque todo dia nós temos que tomar decisão, todo dia a gente vai ter que tomar decisão. Então, é importante o que fazemos e o modelo que nós estamos sendo, para quem está perto de nós. Outra coisa que a irmã falou sobre ouvir, que Ruth, né, ouviu a sogra. E nós temos que realmente ouvir as pessoas mais experientes. Quando a irmã estava falando nessa parte, eu lembrei de Roboão. Roboão, ele poderia ter feito tanto bem, ter feito cooperado com o Senhor, mas ele, em vez de ouvir os homens experientes, os anciãos, ele foi ouvir os da idade dele. E aí ele se deu mal e fez com que Jerusalém também não fosse abençoado, né? Todos os dias à tarde, eu, Conceição e Roseli, que está aqui hoje, oramos pela nossa família, né? E a irmã falou, o que a irmã falou, é uma frase que a irmã falou, eu Conceição e Roseli falamos todo dia.
é que nós temos que valorizar o nosso nome no livro da vida. Nós temos que cuidar para que o nosso nome não seja riscado do livro da vida. E essa é a minha porção. Amém. Amém, Senhor Jesus. Catioca. Amém. Que palavra, né? Encorajadora e maravilhosa. Eu amo o livro de Ruth e Noemi. Sou apaixonada por essa história. Muito linda e uma história de modelo, né? Para nós. Ruth e Noemi, elas criaram um vínculo, né? Um vínculo de amizade, irmandade e fidelidade. Ó Senhor Jesus. E é esse vínculo que o Senhor quer de nós, para com Ele e para com os irmãos, né? Ó Senhor Jesus, né? Ruth, ela pertencia a uma tribo, né? Que era amaldiçoada, né? Mas o Senhor libertou ela, né? Libertou ela deixou os ídolos né, do Senhor, da sogra dela, né? Como a irmã Mara compartilhou, eu creio que ali Noemi, ela foi uma sogra ali que expressou tal amor de Deus para Ruth. E ali Ruth foi e quis o Deus de Noemi. Ó Senhor Jesus, né? E mudou a história de Ruth. Tirou de maldição e colocou a bênção. Assim como ele fez com nós, né? O Senhor, ele nos tirou, né? Nós estávamos predestinados ao fogo, né? Nós éramos salvos, e hoje nós somos filhos. Pela promessa, né? O Senhor ali, né? Ele nos separou, ele nos abençoou. Hoje nós somos. Ela passou a desfrutar da bênção de Deus. Hoje também nós somos abençoadas, porque nós estamos no lugar certo, estamos seguindo o falar profético ali, ó, estamos sendo alinhadas no falar profético, né? E juntas ali, né? Ó Senhor Jesus, a irmã ela falou algo que me tocou muito, a bênção da realeza. Ó Senhor Jesus, irmãs, isso é algo muito elevado, né? A bênção da realeza, né? Quando a gente se dá para esse Deus, a gente desfruta desse povo, meu Deus, a gente desfruta da realeza, porque ela vê esse Deus por nada. Onde eu passar desfrutando desse Deus. E ali foi muita alegria, muito regozijo, ele contando essa experiência dele, eu também contando a minha experiência, e a gente pôde, o quanto a gente pode se alegrar na presença de Deus. E é essa alegria, irmãs, que a gente tem que levar para as pessoas. Assim como Ruth, ela foi salva dos ídolos, muitas pessoas aí estão presas, né, a esses ídolos, buscando outros deuses. E essa responsabilidade está sobre as nossas mãos, sobre o nosso testemunho, sobre o nosso desfrute com o Senhor. Né? Cada dia nós vamos valorizar mais e desfrutar, e estar mais unida, né, sendo alinhada nesse falar profético. Ó Senhor Jesus, muito rica essa palavra de hoje. Amém. Jesus. Amém, Catioca. Irmã Ivone, de São Francisco do Conde. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Estão me ouvindo? Eu estou com fone aqui, mas assim, a palavra é muito rica, né? Maravilhosa, graças ao Senhor. E então, né, nós precisamos de fato, né, ver o nosso estado, né? Como diz até o hino, né? Não é o meu estágio, né? Mas é o estado que nós estamos, nossa posição diante do Senhor, diante das pessoas também, né? Como modelo, né? Que precisamos. E vendo ali, Ruth, ela, na verdade, fez uma melhor escolha, né? Quando ela ficou ali com Noemi. E eu fiquei pensando, quando eu vi aquelas 3 mulheres, né? Sozinhas agora, cadê o encabeçamento, né? Dos homens ali naquele momento? E elas estavam ali, mas graças ao Senhor, que ali tinha o encabeçamento do Senhor, né? Senhor Jesus. Noemi era temente ao Senhor. E aí ela também pôde ali, né? Expressar isso. E, infelizmente, Orfa ela não fez a melhor escolha, né? Ela quis ir, mas Ruth, ela pôde permanecer e ela foi abençoada. Ela, na verdade, foi ali contada, né, na genealogia do Senhor. Então, Senhor Jesus,
Senhor Jesus. Também um ponto que eu ganhei foi com relação a gente estar com aqueles que têm o Senhor. Eu me lembrei do versículo, né, de nós estarmos com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Como precisamos estar com os irmãos que têm a visão, os irmãos que têm o Senhor, que vão nos conduzindo, que têm a experiência. Nós precisamos estar com aqueles, né, que de coração puro invocam o Senhor. A questão também da gente depender completamente do Senhor. Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E uma outra coisa também, que o conselho falou, desse rebuscar das espigas, né? Senhor Jesus, o que é nossa rebuscar das espigas hoje para nós? É aproveitar todas as oportunidades para desfrutar do Senhor. Como ela falou, os links que às vezes é enviado para a gente para participar da reunião. É a reunião online que o irmão marca, é uma comunhão, é um ligar para os irmãos. Senhor Jesus, é estar nessa conexão, né? Estamos conectadas com o Senhor, nossa comunhão horizontal e vertical, né, Senhor Jesus, e aproveitar todas as oportunidades para estar nos constituindo, nos fortalecendo, nos alimentando do Senhor, Senhor Jesus. E aqui, só para finalizar, outra coisa também que você falou, nós estamos coladas com o Senhor, não podemos, né, não deixe o meu Jesus por nada, Senhor Jesus, não deixamos o nosso Senhor por nada, estamos coladas com o Senhor e não fazer nada fora, né, da presença dEle, né, da oração, Senhor Jesus, mas ser totalmente dependente do Senhor. De fato, eu ganho muito nessa noite, de fato, eu preciso ver o meu estado e a minha posição, que seja de testemunho para o Senhor e para a expressão do Senhor. Amém. Amém, aleluia. Maninha! Amém. Essa história de Ruth, né, dessa palavra foi muito, né, uma palavra muito forte, muito abençoada. Ó Senhor Jesus, né? Cada palavra que essa irmã traz através do Espírito, ó Senhor Jesus. Mas muito bom, né? Muito bom que a Orfa, ela não estava ali no Espírito, né? E não pôde ouvir os ensinamentos de Noemi, né? Mas Ruth não. Ela estava ali colada, né, nas palavras do Senhor. Eu creio que Noemi, né, ela passou, né, muitas experiências, né, e ensinando ali, né, para aquelas jovens, né? Mas sempre tem uma, né, que o Senhor escolhe para ser abençoada, porque Ruth, ela foi bem-aventurada. Ó Senhor Jesus, porque naquela situação ali, né, que Noemi passou, né, ao perder o marido e perder os 2 filhos. Ó Senhor Jesus, mas graças ao Senhor que Ruth ficou ali com ela até o fim, Senhor Jesus. E ali veio força, né, entre aquelas 2 pessoas, entre Ruth e Noemi, veio a força e o Senhor pôde abençoar as 2. Creio eu, né? E aí, dali foi que veio a prosperidade e veio tudo o que elas necessitavam. Por quê? Porque elas estavam ali alicerçadas na palavra, no Espírito e no Senhor. Ó Senhor Jesus, o mesmo, irmãs, nós temos que também tomar, né? Como esse exemplo, nós escolhemos o Senhor. Então, temos que estar junto, né? Aquelas pessoas que estão ali no Espírito, né? Como as irmãs, como os irmãos, os profetas, ó Senhor Jesus, porque essas pessoas, elas têm o que nos dar, né? Então, nós temos que nos apegar ao Senhor, à palavra e a cada um de vocês, como vaso do Senhor, ó Senhor Jesus, que vai suprindo uns aos outros, através, né, daquilo que vocês ganham, ó, que nós ganhamos na palavra, ó Senhor Jesus, aí nós podemos desfrutar e também levar para aquelas outras pessoas que estão necessitando. Ó Senhor Jesus, foi foi isso aí que eu ganhei, né? Dessa palavra, né? Dessa história de Ruth. É uma história muito abençoada, né? E ela soube escolher. Se ela escolhe o outro caminho de ir, né, até os familiares dela, ela não ia achar a bênção. Mas ela escolheu ficar com Noemi, porque ela ensinou, né? Eu creio que ela não ensinou só como sogra, mas ela ensinou a palavra do Senhor para ela. E foi esse exemplo que ela recebeu
e ela pôde ser muito bem abençoada. Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Rutinha, Ruth, fale o que você ganhou de Ruth. Ó Senhor Jesus. Amém, minhas amadas. Consuelo. Jesus continue te abençoando, minha irmã, acrescentando muitas bênçãos sobre o seu lar, sua família. Senhor Jesus, o que eu ganhei é que Ruth, ela escolheu, né? Ela escolheu o Senhor. E como é importante, irmã, estarmos juntos com quem segue o Senhor por meio de uma visão. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Ruth é uma mulher que recebeu a graça de estar na presença do Senhor e sua posição. Que o Senhor possa nos dar e me dar realmente esse coração de Ruth, né? De estar sempre escolhendo o Senhor. E o que eu ganhei aqui no versículo de Mateus 6:26 é que temos valor. O Senhor falou, né? Não tens mais valor, né? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem juntam em celeiro. O vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Ó Senhor Jesus. Irmãs, só realmente na vida da igreja para termos tal palavra com tais revelações, né? Por ter tal valor que o Senhor realmente, né, possa estar acrescentando em nós muito e muito, muito dele, né? Que possamos estar conhecendo o Senhor a cada dia. A cada dia que amanhece, nós devemos anelar, conhecer mais o Senhor e escolhermos ao Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Amém, Senhor Jesus. Neide, é tu, Neide. Amém. Amém pela palavra. Realmente o Senhor, ele é maravilhoso. Senhor Jesus, eu vou ler o versículo aqui que consulei, de Romanos, que fala assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem o condenará? É Cristo Jesus, que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulações, ou angústia, ou perseguições, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? De fato, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada separou Ruth do amor de Deus. Graças a Deus, né? Não importa de onde a gente veio, o importante é onde estamos. Hoje, graças a Deus, nós estamos no Senhor. Por isso, temos que realmente dar graça por tudo. Tudo que o Senhor faz de bom é para nós. Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Sueli. Eu. Aleluia. Consuelo e Jorge são nossos pais espiritual. E hoje eu ouvi ela. Louvado seja o Senhor. É muito encorajador, né? Eu nunca me encaixei tanto numa mensagem da comunhão das irmãs como me encaixei hoje. Precisamos estar onde Deus está. Quando a gente foi convidado para vir para Portugal, eu poderia falar assim, a primeira palavra que eu falasse, poderia ter falado foi essa: uau, ir para Portugal, muito bom. Mas eu pensei logo na igreja. Será que lá tem igreja? Eu corri logo para descobrir se aqui tinha igreja, porque eu precisava estar onde a igreja estava. Sem igreja eu não sou nada. Ó Senhor Jesus. Então, eu tive uma experiência com o Senhor aqui em Portugal quando eu cheguei, que eu estava me sentindo assim, meu Deus, onde eu estou me sentindo um peixe fora d'água, assim. Eu sentei numa praça com meus filhos e minha cunhada,
E eu me senti assim, um nada. Eu me senti distante de todo mundo, distante dos meus pais, eu me senti perdida. E o Senhor falou para mim ali no meu interior, falou para mim, olhe para cima. Aí eu olhei para cima, quando eu olhei para cima, eu vi aquele céu lindo. Aí ele mostrou para mim, eu estou com você. Aí quando eu senti, ele falando isso para mim, eu senti, me senti forte ali diante do Senhor, porque eu senti a presença do Senhor naquele momento. Então eu voltei assim, né? E eu olhei em volta, quando eu olhei assim em volta assim, veio uma moça na minha direção, com um sorriso tão lindo, mas tão lindo que parecia que ela vinha, sei lá, me abraçar. Parecia que ela me conhecia, e quando ela foi e eu sorrindo para ela, ela sorrindo para mim, quando ela chegou perto de mim, ela passou como se nada tivesse acontecendo. E nunca vi, porque eu tinha acabado de chegar. Então, naquele sorriso, eu vi o Senhor sorrindo para mim. Ó, Senhor Jesus. Então, se Deus ele mandar você ir para o deserto, vá, porque ele vai estar lá. Ó Senhor Jesus. Mas se você sentir em você mesmo, vamos dizer, de estar aqui hoje em Portugal, como eu estou, de você mesmo, e você sentir que é de você, não é de Deus, não vá. Mas se ele te mandar, vá para o deserto, vá, porque ele vai estar lá. Senhor Jesus. Então, muito encorajador essa palavra, muito rica. Para mim, eu recebi, eu estava precisando ouvir, né? E aqui fala, em Filipenses 4,19 fala, né? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ó Senhor Jesus, irmãs, creia, eu estou em um país que as pessoas, elas são muito assim fria, o coração muito frio. Mas se a gente tiver aonde Deus te mandou ir e você tiver a presença de Deus ali com você, o Senhor ele desmancha, ele quebra o coração de gelo, ele quebra o coração de pedra. Hoje eu confesso a vocês, Deus ele tem abrido porta que eu fico assim, meu Deus, pessoas que ligam para a gente aqui para casa, mandando a gente buscar isso, buscar aquilo. Eu fico assim, meu Deus, não conheço a gente, o porquê essas pessoas estão nos ajudando. É Deus. É Deus que está suprindo a nossa necessidade. Ó Senhor Jesus. Então, essa palavra para mim hoje foi uma palavra de encorajamento. O nosso coração, irmãos, precisa estar em Deus. Nós precisamos estar em Deus. Hoje a gente está no melhor lugar na igreja. Não vamos desperdiçar o nosso tempo. Vamos nos jogar mesmo na igreja, no serviço ao Senhor, no serviço aos irmãos. Hoje, servir o Senhor é pregar o evangelho, é cuidar das pessoas. Senhor Jesus. E eu vou confessar algo a vocês aqui. A minha segurança acima de Deus em estar aqui hoje, nesse país distante da minha família, é estar do lado do meu esposo. Por quê? Eu digo do lado do meu esposo, porque ele é um homem que tem um coração para Deus. Ele pode ter todos os seus defeitos, como eu tenho, como todo mundo tem, mas o coração dele está em Deus. Tudo o que ele faz é por amor a Deus. Ele ama servir a Deus. E isso, eu ganho com isso. Ele se torna um modelo para mim. E me ajuda nisso aí. Então, se ele falar hoje para mim assim, se vamos para tal lugar, Deus falou para mim, para a gente ir para tal lugar, eu não sei se eu vou dizer assim, não vou pensar, não. Eu acho que eu vou, pela posição dele que eu vejo diante do Senhor. Então, eu não tenho medo, eu não temo aí, entendeu? Quando eu estava para vir para aqui, meu pai, ele foi em minha casa, ele implorou, ele chorou de joelhos nos meus pés, me pedindo para eu não vir. Mas eu sabia que eu não estava seguindo qualquer pessoa, eu estava seguindo alguém que ama o Senhor, que dá a sua vida, ele se joga por completo ao Senhor. Então, eu sei que o Senhor está cuidando de nós, por amor a nós. Então, Jesus é o Senhor, irmãos. Amém. Carol! Amém. Boa noite. O que eu ganhei? Ruth tomou uma posição pela qual ela foi muito abençoada e ela deu oportunidade para ouvir a Deus. E através de Noemi, a sogra dela, que ensinou tudo de Deus para ela. E é o que acontece comigo e Consuelo. Porque tudo que eu sei da igreja foi Consuelo que me ensinou. E eu escolhi também tomar uma posição para seguir o Senhor. E eu só ganhei com isso. Deixa eu ver outra coisa.
E eu também preciso me posicionar como Ruth. É porque eu sei que eu estou muito afastada e eu sinto falta mesmo da vida da igreja. E tudo que todo mundo falou hoje, eu ganhei. E toda hora eu ficava com vontade de chorar, de chorar, de chorar. Por tudo que foi compartilhado. Estava parecendo que estava falando comigo mesmo. E, ai, gente, e eu vou participar mais vezes da reunião também e compartilhar também mais vezes que eu tenho dificuldade. É isso. Te amamos, Carol. Ai, Amém. meu Deus. Carol querendo me fazer chorar aqui. Ruth está aqui, viu? Ruth Amém. está aqui também para te ajudar. Vamos dar nossas mãos. Amém. Amém. Minha sogra. Tem que abrir a câmera, minha sogra, e abrir o microfone também. Isso. Pronto, muito bem. Pode falar. Amém, minha irmã, amém. Palavra, né? Palavra maravilhosa. A palavra todo dia é renovada. Cada dia que a gente assiste a reunião é uma palavra nova. A gente ouve todo dia, né? Está na Bíblia, a gente acompanha na Bíblia todo dia, mas cada dia é renovada, né? Senhor Jesus, eu vou ler aqui Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Senhor Jesus, né? Vemos lá na vida de Ruth e Noemi que tudo que ela naquele tempo seguiu é porque Deus tinha, primeiro, que Deus tinha um propósito, né? Que nada sem um propósito de Deus não adianta. Temos que ter o propósito de Deus. E o exemplo de Noemi e Ruth, eu vejo hoje com a gente, porque a gente também, hoje a gente segue a Deus e não quer mais se afastar, porque eu mesmo não quero. Na idade que eu estou, sempre eu digo, Senhor, vou me afastar de ti para quê? Para onde eu irei mais? Aí eu estou só dizendo ao meu Deus, Senhor, que o nosso Senhor esteja conosco até o dia da volta dele. É isso que devemos pensar, né? E vemos que a gente não é diferente de Ruth, porque queremos estar naquele bom lugar. Hoje em dia, as coisas velhas da vida da gente já passou, a gente até esquece, a gente acha até assim, né, duvidoso quando a gente vê as coisas, que um dia a gente estava até no meio. Hoje a gente diz, Senhor Jesus, quando a gente vê assim, invoca logo. Mas sabemos que hoje a gente escolhemos a melhor parte, que está presente com a vida de Deus, está presente aonde os irmãos estão, seguindo assim a palavra, ouvindo as coisas boas que vêm de Deus, né? Então, nós vemos que cada dia a palavra é renovada, seja um versículo da Bíblia, seja a palavra profética, seja a palavra dos irmãos, seja a reunião das irmãs, né, que veio muito para nos alertar hoje em dia, que a palavra sempre é renovada na gente. E que a gente deve estar sempre escolhendo a melhor parte, que é estar invocando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, que o Senhor possa estar conosco, cada dia fortemente, mais ainda, né? Senhor Jesus, que a irmã Consuelo esteja sempre abençoada com as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo, fortalecendo e ser fortalecida com o poder de Deus. Senhor Jesus. Amém, minha sogra. Irmã Roseli. Eu não ouvi a mensagem, mas a história dessas duas mulheres me impressiona bastante, porque
tem tantos princípios espirituais nessa história que a gente tem que prestar atenção sobre como a nossa conduta é importante. A Noemi, a primeira conduta dela foi a submissão. Se o marido quis ir mesmo para um lugar que Deus não queria, mas ela foi por causa da submissão. E lá o Senhor pesou a mão sobre o marido, os filhos, mas ela ficou com 2 noras. Então o Senhor mostrou mais um princípio aí. Como a nossa conduta como sogra tem que ter um brilho, uma atração para as nossas noras. Porque nenhuma delas veio para a nossa família de qualquer maneira. Tudo está debaixo do controle do Senhor. Pode ser a pior pessoa, se o Senhor mandou, ali que Ele quer demonstrar, que a gente demonstre o amor dele. Isso aconteceu comigo, e graças a Deus o Senhor ganhou. Eu tenho 4 noras, só uma era da tribo. As outras vieram da idolatria, mas graças ao Senhor, todas agora servem ao Senhor. Uma já faleceu, mas faleceu no Senhor. Então, eu fico muito grata com essa história, muito maravilhada, porque pela conduta de Noemi, Ruth conseguiu ser depois uma pessoa tão importante na genealogia de Jesus, porque ela olhou para o brilho da face de Noemi e a seguiu. Gente, isso é muito rico, muito, muito rico. A nossa conduta com a nossa família tem um peso de ouro, um peso de ouro. Se os nossos não enxergarem Cristo em nós, nosso papel de mãe, de vó, de sogra, não teve valor. Nossa família tem que enxergar Cristo em nós. De todas as formas, no nosso vestir, no nosso falar, no nosso agir, no nosso servir ao Senhor, tudo tem que estar refletindo o ouro que é a vida divina. Amém. Amém, Senhor Jesus. Rapaz, essas irmãs de Sobradinho, menino, só sai ouro de lá, pedras preciosas. Senhor Jesus. Essa palavra de hoje realmente é maravilhosa, muito maravilhosa. Qual é a mulher que não ama a história de Ruth, né? A história de Ruth e Noemi. E a história dela é tão preciosa que a Bíblia ganhou um livro com o nome dela. Ela sendo uma mulher, a Bíblia ganhou um livro com o nome de Ruth. Eu até fiz uma anotação aqui, né? Ruth, ela era uma mulher totalmente fora da bênção, devido à sua origem. Ela tinha uma origem pagã. Mas por causa da sua escolha, ela foi resgatada dessa exclusão e foi incluída no plano de Deus. E Consuelo falou que Ruth, ela foi colocada, né, na genealogia. Ela foi uma das 5 que foi contada na genealogia do Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E aí vem, né, aquele ponto que Consuelo falou, que é perigoso demais quando vamos para um lugar onde Deus não está, onde Deus não aprova, porque todos sofrem com a nossa escolha. Ó Senhor, eu não tenho muito o que falar, porque as irmãs já complementaram a palavra bastante, as irmãs já tocaram realmente em todos os pontos dessa história, é uma história maravilhosa. E eu, na minha vida, eu toquei muito nesse ponto. As escolhas que eu faço, eu preciso ter cuidado, porque as escolhas que eu faço vai afetar a todos que fazem parte da minha vida. Então, Ritinha, ela compartilhou um ponto maravilhoso que eu amei, né? Quando ela falou ali a questão de Orfa, eu até anotei aqui. Orfa, ela não era má, porque a gente dá aquela sensação, né? Que a Ruth é tão maravilhosa, aí dá aquele contraste, assim, quando a gente vai analisar, a Orfa parecia ser uma pessoa péssima. Ela não era uma pessoa má, porque a Bíblia diz que tanto ela quanto Ruth se afeiçoou, se apegou a Noemi. A diferença é que
ela amava Noemi, mas ela não possuía um espírito de abnegação para ela abrir mão de tudo, de toda a sua cultura, de tudo que ela aprendeu. E ela não tinha um coração também leal, de lealdade, como Ruth tinha. Ruth, ela nasceu no lugar de idolatria, no lugar pagão, mas ela tinha um coração leal, um coração de lealdade. E ela abriu mão de tudo, da sua cultura, do seu povo. E, gente, cultura, povo, na Bíblia, no Antigo Testamento, era algo muito forte. Era algo que até o próprio Deus fazia questão de registrar, porque era algo forte. Quantas vezes Deus disse, não misture a tribo, não vai pegar ninguém de fora, não misture. Deus não gostava de mistura. Então, o povo, ali o seu povo, a sua origem era algo muito sério. Ela abriu mão de toda a sua cultura, porque ela viu no testemunho de Noemi, como Mara falou, a irmã Roseli falou, ela abriu mão de tudo por causa do testemunho que Noemi deu para ela. Quando damos testemunho, o compartilhar de Carol aqui, eu quase que choro. Porque desde o início eu conheço a oração de Consuelo, eu conheço de perto a oração de Consuelo, eu vou dizer no plural, pelas noras, mas hoje Consuelo só está com 2 noras, né? Carol foi uma nora de Consuelo que hoje se tornou filha. Por isso que ela disse que a história dela combina, parece muito, e eu assino embaixo, parece muito com a história de Ruth e de Noemi, porque Carol hoje é como uma filha para Consuelo. E como uma mãe, eu vejo o sofrimento de Consuelo. Quando o Consuelo me chama para orar, bora orar aqui com Carol, que Carol está postando um negócio que não está agradando a Deus, aí a gente vai lá e ora por Carol. E Carol, com aquele coração, Carol tem um coração para o Senhor, tem um coração, meu Deus, é um coração de Ruth. Ela só tem que se desapegar de algumas coisas, ter esse espírito de abnegação, abrir mão de certas coisas, por amor à sua sogra, por amor ao Senhor e por amor à igreja, né? Então, isso serve para nós, para a nossa vida, ter esse espírito de lealdade. Vamos ser leal umas às outras. Poxa, o Senhor tem nos aproximado tanto, irmãs, o nosso amor tem crescido tanto. E a história de Ruth tem mostrado quantas Noemis há na igreja e quantas Ruths há na igreja, mas também há muitas órfãs, e precisamos, o que há de órfã em nós precisamos eliminar, porque no final, órfã sempre vai escolher a velha vida, a vida antiga, a velharia, e nós somos aquelas que avançam. Como a Ivone falou, não é o nosso estágio, mas é o nosso estado. Vamos ser encontradas no estado de Ruth, daquela que abriu mão de tudo, foi para Belém, e lá ela pôde honrar e conseguir continuar com a genealogia até chegar no Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus, que bênção. Só falta agora Nívia Maria, Pacheco Borges. Ela caiu de novo. Irmã Simone, deixa eu fazer uma correção. Amém. Eu disse que eu tinha só uma nora, que era da tribo, mas eu me enganei. São 2, que é a Núbia e a Malba. Ainda bem. A já reunião não... vai ficar gravada, se ela assistir, ela vai dizer, gente, eu sou da tribo. Amém. Como Nivinha caiu, vou Ainda fazer... bem que ela não disse o nome para não criar confusão. Pois é. Aleluia. Como Nivinha caiu a conexão, né? Como diz Pipi, se caiu é para se levantar. Então... Em nome de Jesus. Amém. Então, Cônsul, escolhi uma irmã para orar por essa reunião e eu vou pedir às irmãs que não saiam depois da oração para a gente poder tirar uma foto. Viu, amadas? Irmã Tânia. Amém. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, nessa noite, Senhor, queremos te agradecer. Senhor, queremos te agradecer por essa palavra, Senhor, maravilhosa. Ó Senhor Jesus, o qual o Senhor se dispensou para nós. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, nessa noite, Senhor, queremos, Senhor, nos despojar das órfãs, Senhor, que ainda existe em nós. Ó Senhor Jesus, e tomar posição de Ruth, Senhor.
Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, quão bom foi essa palavra, Senhor, quanto aprendemos, Senhor, com essa palavra, que a nossa posição, Senhor, ó, ela reflete, Senhor, ó Senhor, quem está ao nosso lado, ó Senhor Jesus, de quem depende de nós, Senhor Jesus, Senhor, nessa noite, Senhor, queremos declarar nossa dependência por Ti, Senhor, olhar para cima, olhar para o alto, Senhor, seguir, está, Senhor, realmente, Senhor, ó, Senhor, numa posição de busca, Senhor, ó, no estado de busca, Senhor, mesmo que ainda, Senhor, ó, Senhor Jesus, em um estágio não tão avançado, mas o nosso estado, Senhor, agora é o nosso estado que importa. Senhor, te agradecemos, Senhor, por cada irmã que participou, por cada palavra, Senhor, que ficou cravada ao nosso coração. Senhor, muito obrigado. Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia por essa palavra.